Senhoras e senhores, havendo quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Esportes e Lazer da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cumprimento a todos os presentes, deputados Mauro de Nadal, Márcio Machado, deputado Carlos Humberto. Temos as justificativas dos demais, a princípio, e o deputado Camilo Martins, que é o nosso presidente, provavelmente ainda no decorrer da nossa reunião esteja conosco. Mas solicitou que iniciássemos em função do horário previsto e do respeito a todos os senhores e também a quem nos acompanha presencialmente aqui ou através dos veículos da Assembleia Legislativa. Discussão e votação, submetendo à discussão e votação a ata da primeira reunião ordinária da Comissão de Esportes e Lazer, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros desta comissão. Eu coloco em discussão, coloco em votação, uma vez que ninguém se manifesta, os favoráveis permaneçam como se encontram. A ata da primeira reunião ordinária da Comissão de Esportes e Lazer de 2025 foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia, atendendo à solicitação do deputado Mauro de Nadal, nós invertemos a pauta para que ele possa relatar o PL 0047-2025, de autoria do deputado Fernando Krellin. Com a palavra, o deputado Mauro de Nadal. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os colegas deputados que compõem esta comissão. O meu pedido se justifica em virtude de ter já um compromisso ajustado, agora para próximo ao meio-dia. Então, tem um projeto só para relatar, que é o projeto de lei 47, de autoria do deputado Fernando Krellin, que declara de utilidade pública a Associação Júpiter de Inclusão Social, de Joinville, e altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Compete nesta comissão analisar o mérito sobre os aspectos do esporte e do lazer. A prática esportiva é reconhecida como uma ferramenta de transformação social, promovendo inclusão, saúde e qualidade de vida. A entidade desenvolve programas e atividades esportivas que visam não apenas o desenvolvimento físico, mas também a formação de valores cívicos e sociais, contribuindo para a cidadania e o bem-estar da população atendida. Desta forma, senhor presidente, nosso voto é pela aprovação do presente projeto de lei no âmbito desta comissão. Pela aprovação, o deputado Mauro de Nadal, coloco em discussão. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 0047-2025, de autoria do deputado Fernando Krellin, declarando utilidade pública a Associação Júpiter de Inclusão Social, AGIS, de Joinville. Muito obrigado ao deputado Mauro de Nadal. E eu retomo na pauta um projeto de lei que seria relatado pelo deputado Camilo Martins, e a pedido do mesmo eu tomo como referência a possibilidade de apresentá-lo, é a avaliação do projeto de lei 0537-2025, de autoria do deputado Júlio Garcia, que altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021, que consolida atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, a fim de declarar de utilidade pública estadual a Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina. Eu vou imediatamente ao final do relatório, do seu voto, peço licença, uma vez que ele verifica que todos os elementos documentais constantes dos autos dá à Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina o cumprimento das finalidades e, ante o exposto no âmbito deste órgão fracionário, considerando presente na medida o interesse da coletividade, o deputado Camilo Martins, como relator, apresenta o seu voto pela aprovação do projeto de lei 0537-2024, na forma da emenda substitutiva global, evento 14, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, coloco em discussão, coloco em votação. Os que quiserem se manifestar, fiquem à vontade. No voto,
aqueles que não tiverem posição contrária permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 537, que concede o título de utilidade pública estadual à Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina. Relatório do deputado Camilo Martins, o projeto de autoria do deputado Júlio Garcia. Na sequência, agora sim, deputado Márcios Machado, com 2 projetos. Por gentileza. Obrigado, presidente. Deputado Mário Mota, muito obrigado. Cumprimentar o presidente também, Mauro de Nadal, os nobres colegas que fazem presente online. Presidente, então, estou com 2 projetos a relatar. Projeto de lei de autoria do deputado Carlos Humberto, que declara de utilidade pública a Federação Catarinense de Muay Thai Tradicional de Balneário Camboriú. Analisando os autos, presidente, e eu peço também à Vênia que a gente possa votar os 2 projetos em conjunto, se a Vossa Excelência assim autorizar. Não há problema. Já vista que são de utilidade pública. Da nossa parte, sem problema. Tá. Deputado Marquito também passa a participar da nossa sessão de maneira online. Deputado Carlos Humberto já se encontrava. Não há nenhum impedimento, acredito eu. Fique à vontade. Obrigado, presidente. Então, 2 projetos. Um deputado Carlos Humberto, que eu acabei de, assim, informar pela ementa, e também deputado Fernando Krelling, que declara utilidade pública o Grupo Escoteiro Dom Pedro I, 25, Santa Catarina de Joinville. Analisando os 2 autos, presidente, não há nenhum impedimento. Os documentos arrolados estão em consonância com a legislação, então, e também de mérito, entendo pela pertinência da declaração pública para as 2 entidades. Meu voto é pela aprovação dos mesmos. Bom, com votos pelas aprovações dos projetos de lei 0409/2024, de autoria do deputado Carlos Humberto, e do projeto de lei 0535/2024, de autoria do deputado Fernando Krelling, ambos declarando utilidade pública, o primeiro a Federação Catarinense de Muay Thai Tradicional de Balneário Camboriú e o segundo declarando de utilidade pública o Grupo Escoteiro Dom Pedro I 25 SC de Joinville. Coloco em discussão o parecer do deputado Márcios Machado pela aprovação de ambos. Ninguém desejando se manifestar. Coloco em votação. Os 2 projetos foram aprovados por unanimidade. Eu peço licença para apresentar um projeto extra-pauta, por solicitação do seu autor, deputado Mauro de Nadal, e com relato deste deputado. Portanto, se não houver ninguém que considere impeditivo, eu imediatamente passo a relatar o projeto de lei, o relatório e voto do projeto de lei 0492/2023. A pretensão do deputado Mauro de Nadal era normatizar a participação de atletas representantes de municípios em competições intermunicipais promovidas pelo Sistema Desportivo Estadual de Santa Catarina, portanto, através da FESPORT, Fundação Catarinense de Desporto, com o fim de vedar a participação de atletas registrados por entidades da administração desportiva nacional ou internacional não estabelecidas no estado de Santa Catarina na modalidade de vôlei de praia. O autor justifica a matéria anexando a página 2 dos autos. Eu extraio apenas o objetivo, o essencial, de que, apesar da inscrição e participação de atletas de fora do estado ser interessante para os Jogos Abertos de Santa Catarina, uma vez que impulsiona o alcance de sua divulgação, entende o proponente que, especificamente no caso da modalidade vôlei de praia, que é disputada em duplas, a regra deva ser excepcionada, vedando a participação de competidores de outros estados ou países que, muitas vezes, possuem níveis de treinamentos e alta performance incompatíveis com a média do estado e, portanto, desequilibram e desestimulam a competição entre aqueles que aqui treinam e residem. A matéria foi lida no expediente no dia 6 de dezembro, veio a proposição depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, o relator foi o deputado Napoleão Bernardes,
vem a esta Comissão de Esportes e Lazer, fui designado à relatoria, pedi a manifestação da Federação Catarinense de Vôlei, da própria FESPORT, que apenas referendou que o Conselho Estadual de Esportes se manifestou. Peço licença para ir diretamente ao voto, uma vez que não houve um confronto de posições. A iniciativa, portanto, pretende vedar a participação de atletas na modalidade vôlei de praia, disputado em duplas, de atletas oriundos de outros estados com nível de treinamento e países, acrescento, com nível de treinamento e alta performance incompatíveis com a média do estado, de participarem de competições intermunicipais promovidas pelo Sistema Desportivo Estadual através da Fundação Catarinense de Esportes. Eu vou dizer que, atualmente, o artigo 1º da Lei 13.622, de 2005, já restringe a participação de atleta registrado por entidade de administração esportiva nacional ou internacional não estabelecidas no Estado de Santa Catarina a 2 competidores, observado o limite de 50% da equipe por modalidade e naipe coletiva e individual. Na modalidade vôlei de praia, que é disputada em duplas, a participação de atletas de outros estados, mesmo que mantivesse a proporção 50%, conforme estabelecido na lei, criaria uma vantagem excessiva perante as demais duplas, porque no tradicional são 6 atletas em quadra e no vôlei apenas 2. Desta forma, consoante manifestação do próprio Conselho Estadual de Esportes, que foi questionado pelo gabinete, ratificada esta posição pela FESPORT, Fundação Catarinense de Esportes, que é a entidade responsável pela organização dos eventos esportivos a que o projeto se direciona, entendemos que a matéria encontra-se revestida de interesse público, uma vez que resguarda o direito dos atletas catarinenses na modalidade vôlei de praia, disputado em duplas, de participarem de uma competição mais justa e equânime. Diante do exposto, eu voto no âmbito desta Comissão de Esportes e Lazer pela aprovação da continuidade da regimental tramitação desse projeto de lei 0492/2023 à deliberação do plenário desta Casa. Coloco em discussão, a palavra está liberada aos nossos colegas integrantes da comissão. Ninguém desejando fazer uso da palavra, eu coloco o projeto em votação, o relatório em votação e o voto. Ninguém desejando se manifestar e não se opondo, permanecendo como se encontram, o projeto e o relatório e o voto estão aprovados por unanimidade. Antes de encerrar a nossa reunião, eu reitero um convite especial do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, que ratifica o convite feito pelo presidente desta Comissão de Esportes e Lazer, deputado Camilo Martins, e o proponente, deputado Fernando Krelin, ex-presidente desta comissão e atual vice-presidente da Casa, para participarem do seminário para gestores e técnicos esportivos estaduais, a realizar-se do dia 27 e 28 de março de 2025, portanto, depois de amanhã, às 8h30, no auditório Deputado Antonieta de Barros, com transmissão ao vivo pelo youtube.com, Assembleia ASC, desta Assembleia Legislativa. O Seminário de Gestores e Técnicos Desportivos de Santa Catarina, brilhante iniciativa proposta pelo nosso ex-presidente, deputado Fernando Krelin, que mesmo na vice-presidência continua com seus olhares voltados à área em que ele sempre atuou e pela qual é apaixonado, e muito contribui. Convite feito, eu agradeço imensamente a participação de todos os senhores, deputado Mauro de Nadal, que volta online, deputado Marquito, deputado Carlos Humberto, deputado Márcio Machado, e a participação de todos aqueles que aqui se encontram. Se algum dos nossos colegas deseja ainda se manifestar, a palavra está liberada. Desta forma, está encerrada esta reunião da Comissão de Esportes e Lazer, convocando a todos para a próxima a ser
determinada em vossos gabinetes pela comunicação da nossa comissão. Um abraço a todos e vamos fazer uma grande terça-feira. É hoje. Tchau, gente.